Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e hoje estou com um tema aqui bem interessante, que é a questão da Lei de Proteção de Dados, né? É uma preocupação, né, justamente da população com relação ao sigilo dos seus dados. E hoje eu estou aqui com a doutora Carolina Lemes, que vai ser entrevistada. Ela é pós-graduada em Direito e Processo Civil e encarregada de proteção de dados. Ela trabalha nessa área especificamente, tem uma experiência prática, né, na atuação, além de uma formação profissional específica, e ela vai vir trazer hoje essas informações importantes para a gente, né? As pessoas hoje em dia recebem ligações importunando, tentando vender coisas, né? E às vezes tem pessoas aí que têm seus dados, mandam um e-mail para você, tem lá seu telefone, seu endereço, seus dados, né? Então, a Lei de Proteção de Dados veio para isso e a doutora Carolina aqui vai nos explicar justamente sobre isso. Doutora Carolina, eu queria fazer a primeira pergunta, né? Falar um pouco para a gente dessa Lei de Proteção de Dados, o que é, o que significa, o que representa, os aspectos mais importantes. A Lei Geral de Proteção de Dados é a lei brasileira, né, que vai falar ali sobre a proteção dos nossos dados pessoais. Ela entrou em vigor há pouco tempo, ela é recente, ela é de 2020, e assim, comparando, né, com outros países, a gente tem aqui na América do Sul o Chile, a Argentina, que tem uma lei geral de proteção de dados lá já desde 2000, né, de 1999. Então, o Brasil, ele é uma temática que ela é nova, mas o Brasil ele está um pouco atrasado nesse tema, né, que é tão importante. A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para garantir que os dados pessoais dos titulares de dados eles sejam tratados pelas empresas com uma segurança devida, né? Então, essa lei ela positivou na nossa Constituição Federal o direito, né, à proteção dos nossos dados pessoais. E aí, como dados pessoais, a gente tem o conceito de todas aquelas informações que conseguem identificar uma pessoa. Por exemplo, o CPF, o nome, o RG, endereço de e-mail. A gente também tem o IP, né, que são ali aquelas dados de navegação do computador, ele também se enquadra como um dado pessoal. E tem essa responsabilidade, então, das empresas de garantir que esses dados pessoais, sempre que houver a coleta ou a transmissão, estejam seguros, né? Isso é feito porque a gente tem muitas tentativas de hackear esses dados, né? A gente tem ataque hacker, a gente tem o ransomware, a gente tem o malware, que são vírus que objetivam, então, fazer essa divulgação de dados pessoais indevida. E essa lei ela tem algumas disposições, então, para responsabilizar empresas que não implementem a segurança da informação como deve. E, doutora, quais são as empresas que devem se adequar a essa lei e cumprir os preceitos que estão nessa lei? Que tipo de empresa? São todas as empresas em geral que têm que ter esse tipo de proteção? Todas as empresas que fazem o tratamento de dados pessoais com a finalidade comercial, elas devem fazer essa adequação, não só grandes empresas, como também pequenas empresas, a lei não faz essa diferenciação. Então, empresas que tratem dados pessoais têm que se adequar à nova legislação. Interessante. E a empresa que não cumpre isso, né? Quais são as penalidades que podem ser aplicadas nessas empresas que não cumprem isso, que divulgam os dados, né, das pessoas sem a sua autorização? A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD. Ela pode fazer impetrar diversas penalidades para a empresa que não faz o cumprimento ali das disposições constantes na LGPD, como, por exemplo, as sanções, né, advertência, sanções pecuniárias, multa, pode multar em até 2% do faturamento da empresa, limitado ali a 50 milhões de reais, então é um valor bem expressivo. Pode também suspender a atividade ali que envolva o tratamento de dados pessoais. É importante lembrar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ainda é um órgão bem embrionário, que ele começou a atuar ali em 2021, né? Então, ele é um órgão que está crescendo. Se a gente comparar aqui o cenário do Brasil com o cenário mundial, a autoridade europeia, por exemplo, que faz ali também essa fiscalização do cumprimento da legislação europeia, ela é bem ativa, tá? E se a gente comparar ali na expectativa que a ANPD vá se igualar à autoridade europeia, a gente tem, por exemplo, lá na Europa, essa aplicação de uma multa bilionária para a empresa ali que faz o gerenciamento do Facebook, que teve essa exposição de dados pessoais, que não observou
a legislação deles. Então, a expectativa é que a ANPD, que já aplica multa, sim, que começou a aplicar no ano passado, seja um órgão que vá ser mais atuante nesse sentido e futuramente até impetrar multas milionárias, porque é uma maneira de educar também o empresário para isso. E, doutora, o que é o tratamento de dados e dados sensíveis? O que se entende por isso em relação à lei? O tratamento de dados, ele é toda atividade que visualize, transmita, a própria visualização, né, a simples visualização, ela se configura como um tratamento de dados e deve ser submetida à LGPD. Com relação a dados sensíveis, a gente tem ali dados que são tem uma criticidade maior, como, por exemplo, dados de saúde, biométricos, dados de filiação a partido político, de religião, de raça, de etnia. Então, são dados que eles só podem ser tratados pelas empresas se o titular ele der o consentimento para tanto. É importante também falar para vocês assim, que dados de criança e adolescente, eles não se enquadram em dados sensíveis, mas ele também tem um procedimento diferente. Quando a empresa estiver tratando dados de criança e adolescente, eles têm que ter o consentimento dos pais. Então, é muito importante, né, que escolas, creches e até faculdades que façam esse tratamento de dados de menor de idade tenham um profissional capacitado que vá fazer a avaliação ali desses dados pessoais, onde estão os maiores riscos, quais são os procedimentos de segurança que deverão ser implementados para garantir que essas informações sejam confidenciais. E, doutora, em quais casos não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? São casos específicos, como casos de tratamento para reportagens jornalísticas, né, para segurança pública, porque pensem na operacionalização disso. A polícia, enfim, não tem como pedir o consentimento para o titular para tratar os dados, né? É um caso que se vai priorizar aí o exercício do direito da segurança. Então, nesses casos em específicos, também para processo judicial, a gente não aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Interessante, e até algumas questões que existiam já antes, né, com relação à proteção de dados, né, os dados médicos, por exemplo, é uma coisa sigilosa, né, que o médico não pode divulgar, né, para outras pessoas, para fora, né, só para o paciente mesmo. Até aquela questão do CID, por exemplo, né, de qual é o CID, né, as pessoas discutem, né, a questão da obrigação ou não do CID, né. A empresa pode até exigir, né, a informação de qual a doença do CID para verificar, mas não pode divulgar para ninguém, é uma coisa sigilosa que tem que ficar na empresa, né? Então, coisas que já aconteciam até antes da Lei de Proteção de Dados, precárias, mas existiam, né? Eu queria que a doutora falasse assim, de algum processo prático na área que a doutora atuou com relação à Lei de Proteção de Dados ou de algum caso prático especificamente aí que tenha ocorrido. Sim. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela faz a fiscalização do cumprimento da LGPD, ela imputa multas, mas a gente também tem o Poder Judiciário se movimentando para que as disposições ali que estão na LGPD sejam cumpridas. Então, a gente tem diversos casos no nosso país, a decisão judicial ali para que a empresa se adeque à LGPD e imputando uma multa pelo não cumprimento ali numa situação fática, tá? Temos casos de operadoras de telefone, a gente tem diversas situações, como eu mencionei, até lá fora a gente tem essa agência muito mais atuante, né? No caso do Facebook, ali uma multa de R$1 bilhão. Então, o Brasil ele ainda é embrionário nesse sentido, mas a gente tem uma caminhada bem grande, a gente tem percebido movimentos do Poder Judiciário e da ANPD para que seja realmente cumpridas as disposições que constam ali na Lei Geral de Proteção de Dados para a segurança dos nossos dados pessoais, para evitar vazamento, enfim, que a gente não autorize. E como a empresa pode garantir essa adequação à Lei de Proteção de Dados na prática? O primeiro passo para se garantir a adequação à LGPD é nomear um DPO, né, um Data Protection Officer, que é o encarregado de proteção de dados. Essa pessoa, ela é um profissional de direito ou um profissional da área de tecnologia da informação que ela tem experiência em adequação à LGPD, ela vai fazer todo o mapeamento de riscos da empresa, juntamente com os outros setores, para verificar quais são os processos ali que eles têm maiores, são mais passíveis de que tenha ali um vazamento de dados.
é importante, né, que essa pessoa ela faça ali todo o mapeamento, toda a verificação para, ao final, garantir, então, que a empresa ela está adequada. Ele é um processo que ele é uma jornada, né? A gente tem esse processo, ele vai sendo repetido, tem uma frequência para que esteja constantemente garantido que a empresa não vai ter essa violação e essa exposição negativa de dados pessoais. E, doutora, as pessoas que são importunadas, né, com aquelas ligações, né, de telemarketing, né, ou seja, a pessoa quem é que tem meu dado? A empresa, como é que conseguiu meu telefone? Está ali tentando me oferecer um serviço. Como é que essa pessoa pode se proteger disso? Pode dar alguma dica para a gente? O titular que não autorizou a empresa a entrar em contato, né, ele tem, pela LGPD, garantido essa exclusão dos seus dados pessoais ali da base de dados da empresa. Uma dica prática é cadastrar o seu telefone ali no site nãomeperturbe.com. É um site que as empresas ali, elas recebem essas informações, né, de que tem um titular ali que entrou em contato e que ele não deseja mais receber essas ligações importunando. O assunto foi muito interessante. Hoje nós vamos encerrando nosso programa. Estamos aqui diariamente às 13h30 e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no WhatsApp 9962-20062, ao qual vocês podem mandar as suas dúvidas aí pra gente. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima.